O Ministério da Fazenda propõe reduzir juros da dívida de estados em troca de investimentos em educação. E você vai ver também. Prévia da inflação oficial perde força em março e fica em 0,36%. Pagamento de R$ 200 da primeira parcela do programa Pé de Meia começa hoje. Primeiros a serem contemplados são os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. Israel mantém ataques em Gaza, apesar de resolução no Conselho de Segurança da ONU. E ainda, após navio colidir em ponte e estrutura desabar, socorristas ainda buscam por desaparecidos em Baltimore, nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo às 13h04 para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa terça-feira. O governo propôs nesta terça a redução de juros das dívidas de estados com a União em troca de investimentos em educação. Vamos ver. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a um grupo de governadores do Sul e Sudeste do país uma proposta para amortizar e reduzir os juros cobrados das dívidas dos estados com a União. Em troca, os entes devem aumentar os investimentos em educação, especialmente no ensino médio. A intenção do governo é aumentar em 3 vezes o número de matrículas no ensino médio técnico no Brasil. Pela proposta, os estados que aderirem ao pacto terão uma redução temporária de 2025 a 2030 das taxas de juros aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. De acordo com o Ministério, a meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio técnico até 2030. Segundo a proposta da Fazenda, o estado que aderir ao programa poderá optar por diferentes taxas de juros. Para estados que pediram uma taxa de juros real de 3% ao ano, é necessário aplicar ao menos 50% da economia proporcionada pela redução de juros na criação e ampliação de matrículas no ensino técnico. Na reunião, Haddad afirmou que a proposta apresentada é um roteiro para as negociações e que os trabalhos devem ser concluídos em 60 dias. Pela proposta, os estados que atingirem as metas de expansão de matrículas em até 6 anos vão ter redução permanente na taxa de juros. E os estados que não possuem dívida com a União ou de menor valor devem ter acesso prioritário a linhas de financiamentos e outras ações de apoio à expansão do ensino médio técnico. Bom, a motivação é nobre. A ideia é triplicar o número de matrículas no ensino médio técnico no Brasil, conseguir ter mais de 3 milhões de alunos matriculados até 2030, ou seja, em troca da redução ou até amortização dos juros cobrados das dívidas aos estados, usar aí o recurso para investir em educação. Mas entre a proposta e a execução existe a realidade. E é sobre isso que falamos na nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista César Bergo para bater um papo sobre expectativa e realidade. César, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. É um prazer sempre estar com vocês aí. Estou à disposição. A gente que agradece a sua disponibilidade, como sempre. Vamos começar, César, analisando a proposta do Ministério da Fazenda. O Estado que aderir vai optar por contrapartidas específicas. Qual a proporcionalidade entre a redução dos juros e a verba de investimento em educação? Hoje os estados estão devendo algo de 740 bilhões à União, né? E 4 desses estados são os maiores devedores. Rio Grande do Sul, lá por o quarto colocado, aí tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são responsáveis por quase 90% dessa dívida. Agora, a interessante é a ideia. Primeiro, a educação, né? Que está ligada aos planos do governo, aos projetos do governo. Até recentemente ele lançou o Pé de Meia, né? E a outra novidade é a questão das faixas, né? Aquele que tiver um desconto menor, né, vai ter que ter uma obrigação de investir 50% na educação e vai crescendo de acordo com o desconto que ele receber. Então, chega lá quem tem 2%, como foi 3%, como foi dito aí na reportagem, ele vai ter 100% que investir nesse projeto. Então, nesse contexto, cria uma obrigação e é importante sim, Dani.
Agora, olhando para a realidade, César, qual é o tamanho da dívida dos estados e o quanto se pode ou se deve abrir mão sem gerar um grande impacto nos cofres públicos? Afinal, a gente lembra aqui que o grande objetivo do governo está em alcançar o déficit zero ainda em 2024. É isso, Dani. É a famosa lei do cobertor curto, né? Então, se você vai cobrir uma parte, vai faltar outra. O país realmente não tem recursos, tem esse objetivo do déficit zero. Como eu mencionei, as dívidas estão beirando 740 bilhões, né? São recursos importantíssimos. Mas a gente pode lembrar a questão da recente lei de recuperação fiscal dos estados, que muitos deles não pagam e acabam gerando uma judicialização. Então, o governo fica na expectativa de receber e até não recebe por questões judiciais. Então, isso já é uma dificuldade dada. Então, era necessário, sim, renegociar. Obviamente, tem alguns governadores que gostariam que a infraestrutura fosse, de alguma forma, atendida, não só a educação. Mas, de qualquer forma, pelo volume da dívida, vai precisar de muito controle e acompanhamento para que essas contrapartidas sejam atendidas. Porque, tendo a contrapartida, Dani, o governo deixa de usar dinheiro do orçamento aí e o Estado complementa. Então, é muito importante, sim, essa inteligência que foi utilizada nessa iniciativa, cuidando da educação. É uma composição toda que precisa ser feita. Bom, para os estados que não possuem dívida com a União ou que têm dívidas menores, também vai ser oferecida uma contrapartida para estimular esse investimento em educação? A gente já sabe alguma coisa sobre isso? É isso mesmo. Na verdade, parece aquele refis, né? Que fica privilegiando o mal pagador. Então, você não paga, né? Os estados ficam embarrigando o pagamento da dívida e agora acabam sendo privilegiados agora, porque vão ter uma dívida maior perdoada. E aquele estado que paga em dia, ele vai querer. Agora, o governo criou também um mecanismo de privilegiar esses estados, através de priorizar os seus projetos e financiamentos. Então, aqueles que não têm a dívida maior vão ser priorizados nas ações de apoio que o governo tem. Então, é importante também, não é igual, obviamente, você pega uma dívida de um Rio de Janeiro, de uma Minas Gerais, e você vai ter esse benefício, é um volume grande de recursos. Mas, de qualquer forma, o governo está olhando para esses outros estados, sim, Dani. Bom, Fernando Haddad chegou a dizer, ao apresentar a proposta, que não temos como desenvolver o Brasil sem que os estados se desenvolvam. Na sua opinião, César, essa expectativa de reduzir as dívidas dos estados em troca de investimentos em educação é possível de ser alcançada, levando em conta a nossa realidade? Olha, a realidade nossa é difícil, a gente tem visto os embates que tem tido no Congresso, por ocasião do arcabouço fiscal, por ocasião da reforma tributária, não vai ser diferente agora. Mas me parece que os governadores, sobretudo aqueles mais endividados, gostaram da ideia. Então, eu acredito que essa questão que é importante, a federalização, né? Então, já vi declarações de governador que diz, olha, apesar de a gente não estar endividado, a gente apoia sim, porque é importante para o país. Então, essa é a mentalidade que deve prevalecer, né? Ou seja, vamos regularizar a situação, vamos tornar todos os estados viáveis, porque hoje tem alguns inviáveis, né? E aí, sim, o país pode crescer mais e todo problema de dívida que é histórico, não é uma coisa de agora, isso aí vem de outros governos. Então, equaliza sim, Dani, e pode dar uma esperança para o futuro, porque da forma que está, realmente fica difícil. E é com essa esperança que a gente encerra, então, essa conversa com o economista César Bego. César, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse nosso espaço. Um grande abraço e um bom programa, Dani. Até mais. Até mais. A prévia da inflação oficial perdeu força em março e fechou o mês com menos da metade da alta de fevereiro. Alimentos e gasolina puxaram o resultado do indicador. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, conhecido como prévia da inflação oficial, desacelerou em março e ficou 0,36%. Isso representa menos da metade do apurado em fevereiro, quando fechou em 0,78%. Mais uma vez, os preços de alimentos e da gasolina foram os que mais pressionaram o índice. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. O resultado fica abaixo também de março de 2023, quando somou 0,69%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 4,14%, abaixo dos 4,49% observados nos 12 meses anteriores. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 registraram alta em março, com destaque para a alimentação e bebidas, que subiu 0,91%. E dentro desse grupo,
a alimentação no domicílio subiu 1,4% em março. Contribuíram para as altas a cebola, o ovo de galinha e as frutas. Outros itens apresentaram queda, como a batata inglesa, a cenoura e o óleo de soja. O grupo Transportes teve aceleração de 0,43%, influenciado principalmente pelo aumento de 2,39% no preço da gasolina. E em relação aos outros combustíveis, houve alta no preço do etanol, enquanto tiveram queda no preço do gás veicular e do óleo diesel. Por outro lado, as passagens aéreas colaboraram para segurar a inflação, já que recuaram 9,08% em março. E começou hoje o pagamento de R$ 200 da primeira parcela do PED-MEI, uma poupança com incentivo financeiro educacional destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O primeiro pagamento foi direcionado a estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. O benefício de R$ 200 mensais pelo programa PED-MEI começou a ser pago para alunos matriculados em qualquer série do ensino médio na rede pública e com informações enviadas pelas redes de ensino até o dia 8 de março. A primeira parcela foi paga para os nascidos entre janeiro e fevereiro e segue assim até o dia 3 de abril. Esse incentivo frequência vai ser pago em 8 parcelas e, para receber, o estudante precisa estar presente em 80% das horas letivas até a data da coleta da informação pela rede de ensino. Já o incentivo, referente à matrícula, será depositado até o dia 7 de abril, também conforme o mês de nascimento do estudante. De acordo com o Ministério da Educação, o depósito será feito em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiados. Caso o estudante seja menor de idade, é preciso que o responsável legal autorize o aluno a movimentar a conta. Ainda segundo o MEC, até o dia 14 de junho, caso ocorram eventuais correções e atualizações de informações, o pagamento do incentivo referente à matrícula poderá ser realizado até o dia 1º de julho de 2024. Ao final do ano, tem um incentivo conclusão, no valor de R$ 1.000 por ano, pago em parcela única na conta poupança do aluno. O estudante precisa concluir a série com a aprovação. O programa também tem um incentivo Enem, no valor de R$ 200 para estudantes do terceiro ano do ensino médio que se inscreverem e participarem dos 2 dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, incluindo eventual reaplicação em situações excepcionais. Em combate contra o racismo, o Brasil joga hoje na Espanha, no lendário Santiago Bernabéu, o seu último amistoso calendário oficial de partidas internacionais da FIFA. Após vitória em Wembley contra a Inglaterra por 1-0, Dorival Júnior repetirá a escalação. Agora contra os espanhóis, no jogo que vai acontecer às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Mas dessa vez terá uma mudança. O capitão, o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, estreará com a braçadeira da amarelinha. Isso por conta das ações sociais da partida e por todos os crimes de racismo do qual é vítima na Liga Espanhola. Outra novidade é a estreia da nova camisa da seleção, o novo modelo da tradicional amarelinha. Brasil e Espanha não se enfrentam desde 2013, quando o Brasil foi campeão no jogo da Copa das Confederações no Maracanã. E veja a seguir, Israel mantém ataques em Gaza, apesar de resolução no Conselho de Segurança da ONU. E ainda, após navio colidir em ponte e estrutura desabar, socorristas ainda buscam por desaparecidos em Baltimore, nos Estados Unidos. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa terça-feira para você. A gente noticiou aqui ontem que pela primeira vez o Conselho de Segurança da ONU havia aprovado uma resolução de cessar-fogo imediato em Gaza, uma proposta feita por um grupo de 10 países rotativos liderados por Moçambique.
Mas hoje, praticamente um dia depois, a resolução parece não ter tido efeito algum, já que os ataques israelenses continuam na região. Forças israelenses mantiveram os bombardeios e combates nesta terça-feira na faixa de Gaza, ignorando a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na guerra contra o Hamas. O Ministério da Saúde do grupo palestino afirmou que 70 pessoas morreram durante a noite, 13 delas em ataques aéreos próximos de Rafah, cidade no sul do território, em que mais de 1 milhão de palestinos estão aglomerados. A resolução, redigida pelos membros não permanentes do Conselho, foi aprovada com 14 votos favoráveis e a abstenção dos Estados Unidos, principal aliado de Israel. O Conselho exige um cessar-fogo imediato durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, atualmente em curso, e a libertação dos reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Israel reagiu com irritação à abstenção americana na ONU, na primeira resolução do Conselho de Segurança desde o início do conflito, que exige o fim dos combates. Um oitavo suspeito de participar do atentado a um complexo de shows nos arredores de Moscou na última sexta-feira teve a prisão preventiva decretada pela justiça russa. O serviço de inteligência acusou a Ucrânia e também os países ocidentais de terem facilitado esse ataque. O homem, que seria originário do Quirguistão, país da Ásia Central, vai ficar detido pelo menos até 22 de maio. Outros 7 suspeitos já haviam sido presos pela polícia russa nos últimos dias. O grupo Estado Islâmico, que a Rússia combate na Síria e que atua no Cáucaso Russo, assumiu a responsabilidade pelo massacre que deixou pelo menos 139 mortos. O Serviço de Segurança da Rússia, FSB, acusou nesta terça-feira a Ucrânia e países ocidentais de terem facilitado o ataque perpetrado pelos radicais islamistas. O chefe do FSB, Alexander Bortnikov, afirmou que ainda não foi determinado quem ordenou o atentado, mas que serviços especiais ocidentais e ucranianos estão diretamente envolvidos. Bortnikov também garantiu que os autores do ataque planejavam viajar para o país vizinho e que lá deveriam ser recebidos como heróis. A Ucrânia nega qualquer envolvimento no episódio. A justiça britânica adiou a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Os juízes pediram garantias sobre o tratamento que será dado ao australiano. Os juízes deram prazo de 3 semanas às autoridades americanas para que apresentem garantias de que o australiano de 52 anos poderia ser beneficiado pela primeira emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão e que não será condenado à pena de morte, de acordo com o resumo da decisão. Caso o governo dos Estados Unidos apresente as garantias, o tribunal terá que decidir se são ou não satisfatórias. A justiça americana pede a extradição de Assange devido à publicação, desde 2010, de mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas do país, em particular no Iraque e no Afeganistão. Entre os documentos divulgados estava um vídeo que mostra civis, incluindo 2 jornalistas da agência Reuters, mortos por tiros disparados a partir de um helicóptero de combate americano no Iraque, em julho de 2007. Assange foi detido pela polícia britânica em 2019, depois de passar 7 anos na Embaixada do Equador em Londres, para evitar sua extradição à Suécia. Muitas pessoas pediram ao presidente americano Joe Biden que retire as 18 acusações apresentadas contra Assange durante o primeiro mandato de Donald Trump, com base em uma lei de espionagem de 1917. O navio que colidiu com uma ponte em Baltimore na madrugada desta terça-feira emitiu um pedido de socorro antes do acidente, o que ajudou a salvar vidas. As autoridades ainda buscam por desaparecidos após o colapso da estrutura. O navio, que se movia a uma velocidade de cerca de 15 km por hora, alertou as autoridades que estava perdendo força, o que permitiu parar os carros que se dirigiam para a ponte Francis Scott Key. Os serviços de emergência procuram pessoas desaparecidas após o acidente. O navio porta-contêineres colidiu com um pilar da ponte, fazendo com que grande parte da estrutura de aço caísse no rio Palápsco. Após a colisão, por volta de 1h30 da madrugada, no horário local, um grande dispositivo de emergência foi acionado.
Os bombeiros informaram que pelo menos uma pessoa saiu ilesa e outra está em estado muito grave. O governo de Maryland declarou estado de emergência e está tentando alocar rapidamente recursos federais. A ponte, de 4 pistas e 2,6 km de comprimento, atravessa o rio Patapsco, ao sudoeste de Baltimore, uma cidade industrial e portuária na costa atlântica dos Estados Unidos. Mais de 30 mil veículos atravessam diariamente a estrutura, que foi inaugurada em 1977. E vamos agora, gente, com imagens ao vivo da ponte de Baltimore, onde o desastre aconteceu, para dar uma olhada em como está a situação de momento por lá. Olha só, podemos ver que o cargueiro continua nesse mesmo local, vemos os destroços, os restos da ponte sobre ele. Trazendo o horário local, agora é meio de 25 minutinhos por lá, já que estamos 1 hora na frente deles. Autoridades contabilizam que até 20 pessoas podem ainda estar desaparecidas no rio. 2 pessoas chegaram a ser resgatadas com vida, mas ainda há pessoas na água. O que se sabe é que 8 trabalhadores faziam serviços de manutenção. Havia também carros trafegando pela ponte no momento da tragédia. A gente chama a atenção para a temperatura da água, que está aí entre 7 e 8 graus Celsius, o que reduz, é claro, a possibilidade a cada segundo que as pessoas que caíram na ponte sejam resgatadas com vida. Você confere ao longo da nossa programação mais detalhes sobre esse episódio, essa notícia que ganhou destaque desde a madrugada dessa terça-feira. Não se esqueça que daqui a pouco, na edição das 13 horas e 50 minutinhos, Caroline Povoleri chega com mais notícias para compartilhar com você. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até mais.